pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro. Hoje eu tinha planejado um vídeo diferente, mas não deu certo. Então eu trouxe mais uma resenha pra vocês e eu espero que vocês gostem, porque é um livro que eu amei, que me conquistou, ele virou um favorito e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos pro vídeo! Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Esse é o segundo livro dessa autora, publicado pela editora Intrínseca. O primeiro livro é Tudo Que Eu Nunca Contei. Eu ia falar desse livro hoje aqui também, só que o vídeo ia ficar muito comprido porque são histórias muito complexas e eu tenho dificuldade em cortar coisas da história, e então eu decidi dividir em dois vídeos. A minha primeira intenção com esse livro era fazer um assista ao livro, já que estreou a série baseada nele, no Prime Video. E então, quando eu terminei de ler, eu fui super empolgada, assisti a série, mas eu não passei do início do segundo episódio porque eu já notei muitas diferenças no primeiro episódio que não me agradaram. Eu sou uma pessoa chata. Eu entendo que em todas as adaptações são necessárias fazer mudanças, porque a série é mais longa e precisa encher linguiça e tudo mais. Então isso realmente não me incomoda. O que me incomoda são mudanças desnecessárias, são coisas que realmente não tem por que colocar e eles colocaram, então não gostei. Aí eu nem assisti mais porque eu só ia passar nervoso. Eu também conversei com uma amiga que também leu o livro e ela confirmou minhas suspeitas que a série toda seguia daquele jeito, e então eu não assisti. Mas pra quem não leu o livro, pra quem não amou a história, a série deve ter sido muito boa sim, porque se eu não tivesse lido o livro, eu teria ficado muito interessada por aquele primeiro episódio, então vão assistir, ok? Esse livro, ele é um drama familiar puro. Assim como o outro livro da autora, Tudo Que Eu Nunca Contei, a Celeste tem esse dom de saber muito bem discutir relações familiares, dramas familiares, e a gente vê isso muito bem aqui, porque no primeiro livro dela, apenas uma família é abordada na história, e aqui não. Aqui são vários núcleos diferentes, com visões diferentes, idades diferentes, e apesar do livro todo ser narrado em terceira pessoa, a autora consegue retratar muito bem as dores e os sentimentos de um adulto, mas também de um adolescente, e tudo isso ela faz de forma muito suave. Assim como as transições para o passado. Tem alguns autores que têm aquela necessidade de colocar ano tal, flashback, né? Uma memória. A Celeste não. Quando a gente vê, a gente já tá no passado e a gente nem percebeu essa transição, e é uma coisa... É uma escrita muito diferente, mas que me cativou muito, eu adorei. Eu achei muito legal o jeito que ela consegue fazer essas mudanças na narrativa, e então fiquei apaixonada. Mas enfim, eu vou falar da história agora. A autora aqui vai contar a história de duas famílias que são as principais, mas ao longo da história outros personagens vão aparecendo e esses personagens vão construindo novas camadas desses personagens principais. Nesse livro a gente tem a história da cidade Shaker Heights. É uma cidade que existe, na qual a própria autora já viveu. Essa cidade ela foi toda planejada, desde as cores das casas até a distância das escolas, para que as crianças não tivessem que atravessar nenhuma rua principal no caminho até a escola, por exemplo. Existe regra para tudo também, obviamente, para manter um lugar tão organizado, como, por exemplo, cortar a grama antes que ela atinja tantos centímetros. E sim, tem gente que vai cuidar, e se a grama atingir aqueles centímetros, vai te mandar uma notificação dizendo, ó, tá na hora de cortar a grama. Colocar o lixo sempre na parte de trás da casa para não estragar aquela estética da frente da rua, assim, aquela visão. Então, regras, muitas regras. As pessoas que moram em Shaker também parecem ter a vida toda planejada. As famílias são certinhas, tudo flui muito bem, não tem escândalo, tudo acaba sendo muito previsível e tudo é muito perfeito e já dá pra imaginar como é que é, né? A gente tem então os Richardson, uma família rica, com uma casa enorme, com muitas oportunidades, que eles são a típica família de Shaker Heights. Eles têm uma casa para alugar, na verdade um apartamento, só que em Shaker Heights, os apartamentos, por fora, eles parecem como se fossem uma casa, para não estragar também a visão da rua ali, para não ficar parecendo que tem os apartamentozinhos. Então são dois apartamentos, mas por fora parece uma casa só. Então eles têm essa casa, que na verdade são dois apartamentos, com um apartamento para alugar. Então
Então a Helena Richardson aluga esse apartamento pra uma mãe e filha que, assim, de primeira já dá pra ver que elas não são um padrãozinho, assim, elas não se encaixam em Shaker Heights. Mia Warren, uma fotógrafa, e sua filha Pearl, de 15 anos, elas, depois de muito tempo vivendo praticamente como nômades, resolvem ficar um tempo em Shaker Heights. A senhora Richardson, que defende o controle e o planejamento e até um pouco obcecada com tudo no seu devido lugar, ela fica incomodada com o estilo de vida tão diferente que a Mia leva, pois enquanto ela estuda e prepara o seu próximo trabalho fotográfico, que pode levar alguns meses, ela sempre acaba pegando outros trabalhos paralelos, seja de garçonete ou de empregada, qualquer coisa que permita que ela e a filha não morram de fome, até que ela esteja satisfeita com a obra dela, com as fotos que ela conseguiu tirar, e daí elas seguiriam em frente, mas agora elas vão ficar em Shaker Heights. E elas vão ficar em Shaker Heights porque a Pearl, apesar dela ter se acostumado com essa vida de nunca ficar muito tempo no mesmo lugar e não fazer amigos e tudo mais, ela acabou pedindo pra mãe um dia pra elas ficarem. Por mais que ela não tava exigindo aquilo, ela pediu, e então a mãe resolveu que ia ficar, então por isso escolheu Shaker Heights. Logo que elas chegam ali na cidade, a Pearl engata uma amizade com o Moody, que é o filho do meio dos Richardson, que também tem 15 anos. Os dois de cara se dão muito bem, eles gostam de artes e poesia, blá blá blá, essas coisas. Os dois meio que ficam um pouco fascinados com o estilo de vida um do outro. Pearl fica um pouco apaixonada pela vida do Moody, com a casa enorme, com a família enorme. E o Moody já acha incrível o modo como a Pearl e a mãe vêm vivendo todos esses anos, a simplicidade de tudo e, enfim, ele acha isso muito legal. Por mais que a Pearl seja recebida de braços abertos pela senhora Richardson, ela trata a Pearl muitíssimo bem. Essas duas famílias não podiam ser mais diferentes. E é claro que a Mia, que é mãe solteira, tem esse passado que é misterioso e ele fica pairando ali. E a Helena Richardson não gosta disso, ela não gosta de segredos e de pessoas misteriosas na cidade perfeita dela. Pequenos incêndios por toda parte começa com a informação de que um incêndio intencional ocorreu na casa da Helena Richardson. E os bombeiros já dizem então que foram colocados pequenos incêndios em cada cômodo da casa. Então eles dizem também que tinha pequenos incêndios por toda parte. Os personagens já têm uma suspeita de quem foi o culpado por esse incêndio, mas nada é confirmado no momento. E aí que a história começa, a gente volta alguns meses no tempo para compreender o que foi que aconteceu para chegar até ali. Esse livro, ele tem uma narrativa super tranquila e o leitor acaba ficando talvez com a falsa impressão de que nada acontece na história, porque não vai ter um momento assim que vai dar um pico e vai ter uma grande descoberta e vai ter, sei lá, um grande acontecimento. Isso não tem aqui. Tudo vai se desenrolando ao longo da história. Pequenos incêndios por toda parte não é o tipo de história que é cheio de emoção, com muito suspense e adrenalina. A tensão é construída aos poucos. Quando a história vai se desenrolando, a gente vai querendo saber o que é que tá acontecendo, mas não necessariamente o segredo, talvez, da Mia, mas eu queria saber sobre as relações familiares que estavam acontecendo. Então, eu achei isso incrível da autora, porque a gente acaba querendo saber mais sobre as famílias do que sobre o passado da mãe solteira. E tem um segredo rondando aí que vai ajudar o leitor a entender a motivação das personagens, mas não é isso que move a história, não. O que prende o leitor é que a autora tem esse dom para escrever dramas familiares que faz a gente querer saber o que tá acontecendo também com as outras famílias que estão envolvidas na história. Nesse livro, a gente vê as escolhas e os sacrifícios que as famílias acabam tendo que fazer às vezes e o porquê disso, mostrando as inúmeras dificuldades que podem aparecer e como elas podem aparecer. A gente consegue acompanhar o ponto de vista de mães sobre seus filhos, de seus filhos sobre suas mães e como essa relação pode ser muito difícil. Então, gente, esse livro eu não esperava nada do que eu recebi dele, mas ele me tocou fundo, eu achei ele sensacional. Depois que eu terminei ele, eu adorei tanto a escrita da autora que eu comprei o outro livro dela e também ele é maravilhoso. Essa autora é incrível
incrível, ela tem literalmente um dom pra escrever sobre dramas familiares, porque eu nunca tinha lido nada assim. E, não é um fato realmente importante, mas essa história se passa nos anos 90. Não tem nenhum lugar, assim, no início do livro que fala sobre isso, então mais pra frente a gente tem algumas datas e daí a gente começa a fazer as contas e daí, não, mas isso não tá certo. Se passa nos anos 90. E tem representatividade, tem muita coisa nesse livro, então é isso. Ele virou um favorito. Ele foi 5 estrelas. Todos os livros que eu trago aqui, eles acabam virando favoritos, né? Mas é isso, eu recomendo que vocês leiam esse livro e que vocês se abram pra essa história, porque ela ensina muito pra gente. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ser mais uma resenha, mas como eu disse, o vídeo que eu tinha planejado não deu certo. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!